Tudo indica que, tendo em vista, inclusive, a depreciação de vários ativos aqui no Brasil, ou seja, a Bolsa Brasileira barata, a gente já vem falando disso há bastante tempo aqui com vocês, a visualização nos 120 mil pontos me parece bastante factível. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço onde trocamos uma ideia do que aconteceu de mais relevante na semana, damos aquela revoada nos ativos, os nossos recados e tentamos projetar, obviamente, alguma coisa para frente e tentando ajudá-los nas suas tomadas de decisões. E antes de entrar no bate-papo de hoje, eu queria lembrá-los que já está no ar a terceiro episódio do nosso podcast Aposentado Rico. Esse terceiro está muito legal. Então, se você ainda não assistiu, disponível aqui no YouTube, disponível no Spotify, disponível no Deezer. Então, se você vai dar aquela caminhada, está na academia, se transportando do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou seja, qualquer lugar aí que você queira se distrair, aproveite para assistir ou para ouvir, eu tenho certeza que você vai gostar. E agora já dá até para maratonar, né? Quem ainda não viu nenhum dos episódios, já são 3 episódios, já dá para emendar um no outro aí, que nem Netflix. E semana que vem já vai sair o 4º episódio. Então, conto com vocês aí, se possível também coloquem lá a opinião, o que vocês estão achando, sugestão de temas, também acaba enriquecendo muito o nosso trabalho por aqui. Muito bem! Mais uma semana, essa é uma semana que no mundo inteiro foi melhor que na semana anterior e no Brasil simplesmente a gente teve a continuidade do processo que já vinha ocorrendo, muito focado na questão do arcabouço fiscal, que tinha de posse do seu relator a possibilidade de alterar alguns elementos bastante importantes, principalmente ligados à questão de responsabilidade fiscal e questão da liberdade, ou seja, aquele cheque em branco que, em tese, a versão original do arcabouço deixava na mão do ministro Haddad. Então, colocou-se alguns freios bem importantes e voltou-se a colocar a questão de responsabilidade fiscal, sim. O governante é responsável e pode ser penalizado por isso. Não pode ter gastança deslavada. Ou seja, era um elemento que todo mundo estava criticando, que em tese foi corrigido. Os parlamentares aprovaram em massa isso, então, essa semana, em caráter de urgência. Agora vai para a plenária. Já existe por parte das lideranças a convicção de que vai passar, vai para o Senado. E isso tudo, obviamente, acabou acelerando o nível de otimismo por parte dos principais investidores. Eu já mostro para vocês aqui no gráfico como é que isso está refletindo especificamente nos preços. Vou mostrar o IFIX de novo, que continua praticamente sem parada técnica, né? Impressionante. Como a questão da possível baixa de taxa de juros, baseado nessa tese do arcabouço passando, de termos uma âncora fiscal incrível e o controle de gastos um pouco mais efetivo no Brasil, nós talvez consigamos baixar a taxa de juros ainda esse ano, e isso já se reflete principalmente nos ativos que foram muito penalizados. E olha só o que acontece, né? Conseguimos confirmar o rompimento daquela LTB que estava desenhada aqui no gráfico, a confirmação do pivô, primeiro alvo do pivô já atingido, que era a primeira expansão aqui no 110.400. Podemos, quem sabe, numa toada só, levar até o 114, que seria o último topo, ou uma correçãozinha intraday na cabeça do pivô, uma nova retomada, de um pivôzinho, que levaria ao 114 e daí o alvo final do movimento lá nos 120 mil pontos. Se vai num movimento, em 2 ou até em 3 movimentos, isso não tem como saber, mas tudo indica que, tendo em vista, inclusive, a depreciação de vários ativos aqui no Brasil, ou seja, a Bolsa Brasileira barata, a gente já vem falando disso há bastante tempo aqui com vocês, a visualização nos 120 mil pontos me parece bastante factível. E eu queria, inclusive, chamar a atenção de vocês em relação ao Small 11, porque
como vocês podem verificar aqui no gráfico, nas últimas 2 semanas o Small 11 já andou mais do que o Ibov, tendo em vista que o Small ele concentra muitas companhias menores que sofreram bem mais durante o último período. Com a possibilidade do impacto da baixa da taxa de juros ser muito forte nesse setor, várias empresas, setor de tecnologia, construção, varejo, escolas, que vinham muito machucadas durante esse período, já começaram a mostrar uma recuperação. E principalmente as boas empresas já deram uma arrancada bem importante. Então vale a pena vocês observarem que depois de muito tempo o Small 11 começa a andar mais que o Ibov. Isso, na minha visão, é uma ótima notícia. Vamos dar uma passada aqui no dólar, como vocês podem verificar. Eu já tinha desenhado aqui nas semanas anteriores aquela linha importante de suporte aqui nos 4,90, que poderia armar um pivô de baixa, caso perdido, ou serviria de suporte. Até deixei desenhado essas linhas aqui imaginárias para vocês, para entenderem qual o movimento possível. Pois testou novamente os 4,90, como vocês podem verificar aqui, e a partir deste ponto volta a recuperar-se e claramente a região de resistência ou é na média, como vocês conseguem verificar aqui, então a média de 21 períodos pode segurar e pode voltar aqui a forçar a pressão de preços no dólar, ou ele pode ter a continuidade do movimento ascendente e testar lá os 5,10. Aqui claramente uma resistência bem importante, porque foi suporte durante muito tempo e agora é uma nova referência. E dando uma passadinha no DI, o DI 25, como vocês podem verificar aqui, continua gradativamente precificando essa ideia de baixa de taxa de juros. Se projetarmos para frente, né, DI 26 ou DI, até DI 30, né? Reparem como já estamos precificando lá embaixo também, o que indica uma expectativa que nos próximos 2 anos a gente venha operar possivelmente com uma taxa de juros aqui na faixa de 10%, 10,5%, né? O que já é um pouco mais razoável, tendo em vista a meta inflacionária lá nos 4, 4,5% até 5%. Então, imaginamos que isso seja possível aí nos próximos 2 anos e o juro futuro já começa a refletir um pouquinho mais em relação a isso. E o que aconteceu lá fora? Como vocês podem verificar aqui no gráfico do S&P, nós tivemos uma semana de recuperação, tendo em vista as negociações do Biden no Congresso americano para a negociação do teto da dívida deles. Eles também têm esse tipo de negociação por lá. Nasdaq sentiu um pouco mais, né? Andou com mais força ainda, já confirmando aquele rompimento de topo, inclusive rompendo a segunda faixa de topo, que era uma faixa lá de agosto do ano passado. Então o setor de tecnologia andando com mais força ainda. Quando a gente olha para o VIX, continuamos aqui nos mantendo abaixo dos 20, ou seja, o índice de medo, o índice de volatilidade está bem mais tranquilo. E na mesma esteira, na mesma atuada, a Europa, o Eurostock, acaba rompendo o topo prévio e os últimos 3 pregões aqui subindo com bastante força. Eu só queria repassar aqui com vocês o fluxo, né? Faz tempo que eu não mostro como é que anda o fluxo de capital estrangeiro aqui para vocês. Como vocês podem verificar, se eu puxar aqui a entrada diária, retomamos aqui a entrada nos últimos 6 pregões, né? Tivemos muito mais entrada do que saída. Já reflete no mês de maio, apesar de ser mais curto aqui, já está no positivo. Tivemos no início do mês uma saída um pouquinho mais forte, então ainda não aparece, mas a tendência no curtíssimo prazo me parece ser de continuidade de alta por parte dos gringos aqui na nossa bolsa. Pois muito bem, pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo. Relembro, não deixem de assistir o 3º episódio do Aposentado Rico. Tá muito legal. Já tem 3 episódios, já dá para maratonar. Então lá, se gostaram, dão o seu like, assinem nossos canais. Espero que vocês tenham todos um ótimo final de semana. Até o nosso próximo vídeo.